Ao vivaço com Cláudio Rezende, ainda tarde de sexta-feira em Orlando, na Flórida. Quem tá no YouTube já tá vendo o Cláudio Rezende pertinho do palco do jogo deste sabadão, hein, Cláudio? Um abraço pra você. Um abraço, boa noite, Cirilo, boa noite também aos Simões, a todos que nos acompanham de bola. O sol tá brilhando aqui em Orlando, na Flórida, e com o sol minimiza um pouco a sensação térmica, né? A gente tem um pouco mais de calor, né? Um sol ajuda bastante para amenizar o frio. Nesse momento, os termômetros marcando 13 graus, 13 é galo, hein? 11 de sensação térmica aqui, em frente ao estádio Interco Stadium, né? Que é o estádio do Orlando City, palco do jogo da manhã. O Atlético que hoje cedo fechou a preparação lá no CT do Orlando City, que fica a cerca de 40 minutos daqui do estádio, do palco do jogo. E nós hoje não pudemos acompanhar a atividade. Esta última atividade foi fechada, mas o Cuca não está fazendo mistério não, foi manchete do programa. Ele repete o Galo, que jogou o clássico contra o Cruzeiro. Ele vai apostar na repetição do time e a gente vai trazer agora na turma do bate-bola a entrevista que eu fiz há pouco com o técnico Cuca. Ele esteve aqui na sala de imprensa, a entrevista oficial do jogo ao lado do zagueiro Lianco, foi escolhido aí pelo Atlético para falar também com a imprensa brasileira e internacional aqui. E o Cuca responde sobre o jogo Vale Troféu amanhã. Quem ganhar leva um oferecimento do Banco Inter, o troféu da Interco Soccer Week. Esse jogo valendo troféu, ele tem um peso especial, todo mundo quer ganhar a taça. Em relação ao clássico do último sábado, o Cuca fala também se o time ideal hoje para ele é esse que vai começar jogando amanhã. Vamos acompanhar. Um jogo que vale troféu, o clássico ele vale mais que troféu, né? Não adianta, não pode ser amistoso onde for, quando é clássico, é clássico. E nós jogamos dentro do que a gente pôde o máximo. E nesse jogo com Orlando, lógico, eu acho que a gente vai estar com a perna mais solta, vai ter uma condição melhor, mas nós vamos jogar com um adversário muito qualificado, que é o vice-campeão aqui da Liga, e é uma equipe que tem muitos jogadores selecionáveis de outros países, né? Então vai ser um jogo bastante duro, eu acho que vai ser um jogo, quem sabe, com menos pegada, como foi o clássico, e uma qualidade melhor de desenvoltura de jogo, é o que a gente espera que aconteça. Que era outra? O time ideal, o Rubens teve um problema, não sei ao certo que foi que ele teve um problema, e ele seria titular na primeira partida e, se fosse bem, consequentemente continuaria, né? Como ele não pôde atuar, aquela a gente entende que foi a equipe ideal. Tá aí então o Cuca revelando que o Rubens seria titular aqui nesses jogos de pré-temporada. Ele teve uma infecção respiratória, né? E aí com esse frio treinar também durante essa semana, o Rubens poderia jogar, pelo menos na minha avaliação, quem sabe naquela função ali do Bernard, né? Não sei o que seria a ideia aí do Cuca com o Rubens titular. Mas eu perguntei pro Cuca também sobre reforços, porque na entrevista de apresentação ele falava que o Atlético estava enfrentando dificuldades, o mercado inflacionado. Chegaram, né? O Júnior Santos, que ainda não está treinando com o grupo aqui, mas vai ser confirmado o reforço do Galo. O Coelho está para chegar também. São dois atacantes que estão pintando por aí. E aí, o Galo está de que forma com relação ao elenco, se você pensar na concorrência com os outros times principais do futebol brasileiro? Falta muito. Como que o Cuca pensa com relação ao elenco do Galo? Quando a gente monta um elenco, exemplo lá, quando a gente montou em 2012, ele vai te dar uma resposta em termos de elenco em 3, 4, às vezes até 5 anos, né? E foi onde o Galo colheu 13, 14, 15. E depois você tem que ir refazendo esse elenco, né? Nós tivemos a montagem 20, 21. Ela rendeu frutos, está rendendo até o ano passado. Agora foi feita uma remodelagem, né? Saíram 8, 9 jogadores, cada um por uma situação, alguns pela ideia do clube, outros por ideia própria, e a gente tem que respeitar e entender.
e nós não saímos no mercado repondo 8, 9 jogadores. A gente está repondo pontualmente para correr um risco menor de erro, para não inchar o grupo e qualificar. Então eu não saberia agora te especificar, faltam 1, faltam 2, faltam 3. À medida que os jogadores vão chegando e você vai treinando e jogando, você vai entendendo o que é necessário ainda e discutindo junto com a diretoria o que pode ser feito para melhorar. Tá, então Cuca não querendo dizer número, se ele vai querer mais 3, 4, 5. Fato é, Cirilo, que a gente que está aqui no dia a dia, estamos vendo o Cuca tentando, né, bem intenso com relação ao mercado, querendo que a diretoria se movimente, mas a cúpula da SAF do Atlético, aqui com o Vitor, que é o diretor de futebol, eles estão tendo muita cautela, tranquilidade, porque são vários fatores que hoje o Galo coloca na balança para trazer reforços. Hoje em dia não se traz reforços como lá atrás, né? Porque hoje tem dono, clube, tem uma responsabilidade econômica, financeira, então tem que se pensar em muitos fatores, idade, salários, o que você vai gastar para cada contratação. Então o próprio Cuca disse, se for contratar errado, é melhor não contratar. Então tem que dar o tiro certo. É a ideia da diretoria do Atlético, e o Cuca destacando aí que o time percorreu aqui 100 quilômetros, cada jogador, nesse período de treinamentos, somando todos os treinamentos do Atlético nessa pré-temporada. Então o Galo, na avaliação dele, aproveitou bem esse período aqui nos Estados Unidos, Cirilo. Boa, Cláudio. Simões, algumas reflexões aí sobre o que disse o Cuca e, em especial, essa da primeira resposta, quando ele detalha que o Rubens seria titular nessa pré-temporada nos 2 jogos. Teve uma questão aí respiratória, né? Tá fora aí esteve fora do jogo da semana passada, perdeu dias aí de treinamento o Rubens. Acabou jogando o Bernard sem o Rubens, que seria o titular. O Galo tá contratando o Coelho, sendo um dos caras aí pro lado esquerdo do campo. Daqui a pouquinho tem o Paulo Brax aqui na turma do bate-bola, e na entrevista coletiva de apresentação que o Paulo Azeredo acompanhou e vai trazer daqui a pouquinho um destaque aqui na turma do bate-bola também. E foi falado durante esse bate-papo com a imprensa de que uma das carências identificadas foi justamente essa ponta esquerda. E ele comentou do Coelho e falou que a posição está sendo completada com contratações talvez não só a do Coelho. Ou seja, está pensando em mais um cara para ali. Me parece que o Bernard está realmente lá pro fim da fila, ou vai jogar em outra função, né? O Bernard que disse semana passada ao Cláudio lá em Orlando que chegou um treinador que entendia que a posição dele era justamente o lado esquerdo. Os indicativos são de que o Galo está pensando em mais para esse lado do campo aí, não as opções que estão no grupo, Simões. Sim, boa tarde, boa noite, né? Boa noite, Cirilo, Cláudio, quem acompanha. Olha só, Cirilo, eu acho muito positiva essa colocação do Cuca em relação ao Rubens. É algo que eu cobro e que acho que o Rubens merece. O Rubens é um jogador de muito potencial, muita intensidade de jogo, qualidade. Agora não é lateral esquerdo. Então é difícil. O cara que não é lateral e jogar de lateral. Quebrar o galho, ok, é uma coisa. Mas não é a função dele. Não é a função dele. Não é o que ele faz melhor jogar como lateral. Então o Rubens merece essa oportunidade. E até porque no último jogo da temporada ele deixou uma ótima imagem naquela partida contra o Atlético do Paraná. A questão do Bernard é porque eu vejo assim, eu acho que o Cuca, ele vai repetir aquele quadrado que ele tinha de 2021. Claro que são jogadores completamente diferentes, né? Mas ele tem um meio de campo com algumas opções, tá? Acho até que tirando um primeiro volante, ok, eu acho que aquele Alan de 2021 é melhor do que qualquer primeiro volante que o Atlético tem, mas Gabriel Menino é um cara de muita qualidade, eu gosto do Alan Franco, o Scarpa não precisa nem falar, e eu acho que talvez o Bernard possa entrar nessa aí, por mais que seja mais para a esquerda, até porque o Scarpa vai ser mais para a direita, embora centralizado, né? O próprio Scarpa disse isso aqui no Rádio Esportes, né? Que mais para a direita porque ele tem um chute muito possante de fora da área. Então acho que o Bernard talvez brigue por essa posição aí de um meia esquerda, né? O Rubens acho que briga ali também, né? Isso, o Rubens briga ali também, tá? E aí não na frente esquerda. Então quer dizer, eu acho que o Bernard briga com o Rubens, o próprio Scarpa, para poder ocupar, embora o Scarpa seja mais o cara pela direita. Só que o problema é que o Bernard vai ganhando muita concorrência, né? Porque já tem a do Rubens, vai ter a do Coelho. E o Galo quer mais um. Só que eu acho que o Galo quer mais um, mas aí é mais um mais estilo Júnior Santos mesmo.
Um cara que possa ser atacante. O Coelho faz isso também, mas o Coelho faz as duas, né? Ele pode integrar um quadrado no meio de campo, ou o Coelho pode jogar aberto na ponta como se fosse um atacante ou um segundo atacante. Porque eu vejo, pelo menos de início, a dupla de ataque do Galo, Júnior Santos e Hulk. Até porque os dois têm totais capacidades de chegar próximo. O Júnior Santos tem características completamente diferentes do Paulinho, mas é um cara que pode rodar, pode centralizar. Aliás, o grande momento dele no Botafogo no ano passado foi centralizado, jogando como centroavante mesmo, né? A grande parte dos gols dele na temporada foram assim. Então eu vejo o Bernard nessa briga aí. Sai atrás porque teve um 2024 muito ruim. Temos a esperança de o Cuca recuperar o Bernard, mas aí vai depender muito mais até do Bernard do que do próprio Cuca. Vamos ver como essas soluções aí vão ser adequadas com as ações de mercado do Galo também.